É isso aí, de volta aí com Resenha Esportiva, né? Programa que já é sucesso no comando aí do meu amigo Irajá Felipe. Irajá Felipe, como é que você tá, meu amigo? Ei, Joselito Catan, turminha toda aí, boa noite pra essa galera ligada aí na 104,3. Segunda-feira é dia de Resenha Esportiva, tá começando aí mais essa noite de segunda-feira, o Joselito. E hoje a gente vai falar de muito futebol brasileiro, futebol mineiro, Libertadores, recebendo aqui na bancada hoje meu amigo João Bala, também o Gil tá por aqui, Dr. Éder Mota, o Oswaldo Olho no Olho, o Edinho Cerilo, o Edinho do PTC, e a gente vai bater muita bola aqui, viu, Joselito? Para começar esse programa, gente, rapidinho isso aqui, porque a gente vai falar demais, mas eu queria até parabenizar o time do Cruzeiro de vôlei, que ontem venceu o SESI. Eu que disse que nunca torcia para o Cruzeiro no futebol, mas ontem não resisti e torci para o Cruzeiro. Uma pena que a emissora detentora dos direitos não mostra a entrega da taça, aquela festa toda. Mas valeu aí, bela vitória do Cruzeiro. Começando o programa, eu vou começar com o Edinho Cirilo, gente, porque o Edinho tá doido para falar da arbitragem do clássico aí. O Edinho, já que a arbitragem tá predominando aí, parece que na semana aí, boa noite, seja bem-vindo, fica à vontade aí. Como é que você viu essa arbitragem aí do Rafael Claus, né? Isso, boa noite a todos, boa noite amigos da bancada, o Ira. Gente, é complicado, né, um jogo, um Cruzeiro Atlético, um clássico aí. Para mim, um dos maiores do Brasil. A gente vem aqui para falar, a gente está falando do futebol, né? A gente vem aqui para reclamar do árbitro. É difícil demais, né? Mas o Atlético, que lance que você acha que exponha para nós aí que foi prejudicado, Edinho? Ida, eu acho o seguinte, quando começou o jogo, a gente notou que realmente o juiz ia pipocar. Porque no início do jogo ele distribuiu o cartão para todo lado. Um jogo que teve 10 cartões amarelos e um vermelho. E cartão, do jeito que ele soltou no início ali, não intimida não, é pior. Porque clássico, cara, a torcida em cima, inflamada, o time come grama, como a gente costuma falar. Então assim, você acha que os caras vão maciar porque tomou um cartão no início ali? E a coisa aconteceu e a coisa descambou desde o início. Eu acho que tinha outra forma dele levar o jogo. Ele foi tentar dar cartão e depois pipocou no final. Porque a expulsão do capitão lá foi merecida, Edinho, do Leonardo Silva? A expulsão dele foi merecida. Realmente o Leonardo Silva tinha que ter tomado cartão. Mas aí vem aquela história. Se ele deu cartão num lance daquele, outros lances que teve, justamente um lance com o Léo, que acho que o Marcelo do Cruzeiro foi muito feliz quando tirou ele, porque ele era para ter saído com o juiz, ele saiu em substituição, então ele tinha que ter saído com o juiz tinha que ter dado cartão para ele. O Marcelo notou esse erro do juiz, foi um erro capital, porque naquele momento ali, a gente acha que já estava ganhando de 1-0, se ele expulsa o Léo, entendeu? Era, né, não precisa nem de falar o resultado que seria. Então, ele influenciou no resultado, porque não expulsou o Léo. Para mim, no lance do goleiro Vitor, mas o Damião, da forma que ele estava aplicando os cartões ali, era cartão amarelo também. Então, eu acho que para mim foi 2 lances capitais que para mim, ele errou. Todo mundo viu isso, inclusive o Marcelo, técnico do Cruzeiro, foi lá e tirou o Léo e depois o Manuel, né? Então, acho assim, isso aí influenciou no jogo. O Atlético jogou bem no primeiro tempo, partiu para cima, né? O Guilherme estava muito bem, o Guilherme. Jogou o tempo todo, depois de ter vindo 6 meses aí de contusão. Acho que jogou muito bem. O Luan, nem precisa estar falando, né? Acho que corre o tempo todo. Você vê o Luan no segundo tempo, aos 45 minutos, e ele correndo, ele marcando, porque sobrecarregou ali a gente com 10. Ele jogou muito bem. A falta do Donizete, a gente sentiu muito a falta do Donizete. Aquele jogo era pro Donizete. Eu acho que ele estava lá na arquibancada lá, deve estar chorando lá. Porque era o jogo do Donizete ali, né? Um jogo pegado. E o estilo do Donizete gosta, né? O Marco Rocha, mas o nosso lateral, acho que joga muita bola. O Atlético conseguiu encaixar, né? Uma equipe muito boa ali.
Infelizmente, o Atlético tem que preocupar com o meio de campo. Porque quando a gente perde, igual nós perdemos o Prato, que machucou, sentiu um incômodo, e perdemos o Donizete, a gente sentiu um pouquinho a falta dos dois ali. A gente vai falar muito ainda, Edinho, vamos falar aí da falta do Lucas Prato, vamos falar aí do Thiago Ribeiro que pode chegar. Doutor Éder, boa noite, seja bem-vindo aí no programa. Como é que o senhor viu esse jogo aí, esse clássico? Foi um clássico equilibrado, doutor? Boa noite, Irajá, boa noite, pessoal da bancada, boa noite, pessoal da técnica, boa noite aos ouvintes da 104.3. Eu confesso que eu me surpreendi com o jogo, viu? Sinceramente, muito tempo que eu não vi, não teve muita técnica não, mas talvez seja dos últimos jogos, Cruzeiro Atlético, o jogo que mais agradou. Porque todo mundo pensava que o pessoal ia se poupar, porque principalmente o pessoal do Cruzeiro, o Cruzeiro já joga amanhã na Argentina, mesmo 60 horas depois já está jogando. E eu fiquei muito satisfeito com o desempenho dos jogadores. Eles se entregaram de corpo e alma. Foi um clássico que me agradou muito. A única coisa que atrapalhou, porque quando termina um jogo e todo mundo reclama do juiz, é porque ele foi mal mesmo. O juiz foi uma negação, eu concordo em gênero, número e grau com as palavras do Edinho. Eu aqui, estou aqui com a camisa do Cruzeiro, mas eu aqui, na minha atividade aqui comentando os jogos, eu afasto a minha condição de torcedor. Então eu acho que, penso igualzinho o Edinho, o juiz quis mostrar muita moral. O exemplo do Léo é um exemplo clássico. Ele deu um cartão amarelo pro Léo num momento que não tinha necessidade, por causa do tal de empurra. Se fosse dar cartão amarelo para quem estava empurrando, nós teríamos terminado o jogo com 18 cartões amarelos. Quer dizer, ele deu o cartão amarelo pro Léo no momento que era desnecessário e depois ele não teve peito para dar o cartão amarelo, né? O Edinho até ele se equivocou, né? Falando que o jogo estava 1-0, não estava não. O juiz não teve peito, porque era 20 minutos de jogo do primeiro tempo, ele teria que ter expulso o Léo. Imediatamente o Marcelo inteligentemente já colocou, porque qualquer lance dali para frente poderia expulsar. Então, quer dizer, ele errou, foi um erro capital, quer dizer, essa história, né? O Levi Coupe, eu ontem, quando acabou o jogo, eu falo, quando você ouve um treinador igual o Levi Coupe, você ouve um treinador igual o Marcelo, você vê o nível, como eles falam as coisas, eles não ficam nessa palhaçada, igual o Vanderlei Luxemburgo, igual o Muricy Ramalho, eles não são agressivos. Todos os dois abordaram a arbitragem, inclusive o Levi Coupe falou assim, isso não quer dizer que ter expulso o Léo seria garantia da nossa vitória, mas é claro que o Cruzeiro, com 20 minutos de jogo, com um jogador a menos, e o Atlético naquele momento era melhor no jogo, porque o jogo foi dividido em 2 tempos, o Atlético realmente foi melhor no primeiro tempo, né, fez o gol, o Cruzeiro voltou um pouco melhor e empatou. Então o que prejudicou foi a arbitragem. Concordo com quando o Edinho falou do lance lá do Damião. O Damião tem sido uma surpresa como jogador, mas não é a primeira vez que ele faz isso, de deixar o pé, né, e deixar, quer dizer, se ele dá o cartão para ele naquele lance, ele também seria expulso lá no lance que ele foi agredido, né? Lamentavelmente, um jogador experiente, o zagueiro do Atlético, né, dá um chute, principalmente na região onde foi atingido, foi realmente de uma infantilidade. Então, assim, o jogo me agradou, até que enfim, né, eu vi o Arrascaeta jogar bola, né? O Cruzeiro já mostrou, por exemplo, do lado do Cruzeiro, aqui eu estou olhando assim, já do meu lado o Edinho fez um comentário do Atlético, né, sobre o desempenho do Atlético, sem dúvida nenhuma. Ontem eu falei, nossa, se o Atlético tivesse 11 Luan, impressionante aquele rapaz, igual ele falou, demais, 45 minutos do segundo tempo, ele estava dando combate numa jogada no linha de fundo lá, que se ele não tá lá, o Leandro Damião com o corpo que ele tem, ele levaria aquela bola e poderia ser gol. Então, o Cruzeiro já mostrou que o meio de campo está acertando, né? O Williams entrou, acabou, encaixou ali, o homem já ganhou a posição. E eu falei aqui na semana passada do Gabriel, né? Aquele menino, o Cruzeiro... Eu vou cortar o senhor, que daqui a pouquinho eu até separei pra gente falar dele, que foi a substituição que o Marcelo fez no jogo ontem, né, doutor? Pois é, isso eu comentei na segunda-feira, falei, grava o nome desse cara, esse é o cara. Mas ele tá pondo o menino 15 minutos. Aquele menino entrou, ele entrou quarta-feira no jogo, ele deu uma caneta no cara de calcanhar, ele deu outra dentro da área.
e assim, todo mundo viu também, ele bateu uma bola de fora da área lá, porque o Vitor estava muito bem colocado. Então eu vejo o Cruzeiro com possibilidade de melhorar, porque o Cruzeiro estava nessa expectativa de trazer o Valdívia, mas a própria torcida não quer, porque aquilo ali com todo respeito, né, ao Guilherme, né, quem dera se o Guilherme, né, tivesse condição de jogar todos os domingos. O Guilherme jogou, se pode ter sido que 15 dias está no estaleiro. O Cruzeiro tem esse menino e não está sabendo aproveitar, porque é um menino que trabalha bem com a perna canhota, habilidoso. Então, quer dizer, eu ontem senti que o Cruzeiro já está começando a dar uma encaixada, né? O Arrascaeta, não só pelo gol, mas apareceu mais durante o jogo, procurou ir na linha do fundo. Doutor, Oi. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Arrascaeta também, que eu quero a opinião do João Bala, que o João Bala tá doidinho para falar. João Bala, por falar nisso, meu irmão, cada dia do programa você tá chegando mais jovem, cada dia você tá mais jovem. Que é isso? É bondade sua. Seja bem-vindo no programa e eu queria perguntar para você, depois aqui tudo vai rodar, o Gil também tá por aqui, tem um recado pra gente. Desculpa, gente. O Gil também vai falar um pouquinho aí das finais do Campeonato Paulista, tá acompanhando, né, Gil? Ô, João Bala, mas eu queria te perguntar, dentro disso aí que o doutor Éder Mota falou aí do Cruzeiro, o Cruzeiro se comportou bem, você acha que dá para inverter isso lá jogando no Mineirão, João? Boa noite. Primeiramente, boa noite, Irajá, boa noite aos amigos da bancada, pessoal da técnica, aos ouvintes da 104,3. Atlético e Cruzeiro, eu já frisei outras vezes, é um clássico, ele é o concurso, não tem prognóstico. Tudo pode acontecer. Eu acho que tanto o Atlético tem jogou com a torcida a favor essa semana, pode jogar contra e vencer também, como já aconteceu outras vezes de ambas as partes. Quanto ao clássico, eu achei que foi uma partida muito pegada, disputada, a parte assim, foi um clássico muito igual, como o doutor Hélio disse, parece que foi um tempo assim determinado para um tempo para outro. E eu acho que é o seguinte, ficou bom para os dois, porque foi o que mereceram também aquele empate. Eu até costumo dizer que a torcida viu um filme repetido. É um dos resultados que mais acontecem entre Cruzeiro e Atlético, seria esse 1-1. Agora, a questão do clássico, ontem eu senti muita falta, do Leandro Donizete. Porque é um cara que naquele meio de campo ali, ele tem mais pegado do que o Josué. E senti falta do Pierre, viu? Foi criticado pelo Edinho semana passada, mas era um clássico próprio, um cara igual o Pierre, pela garra que ele tem, na contenção ali na frente da zaga ali. E aquele drible que o Arrascaeta deu ali foi uma infantilidade tremenda. No local daquele ali, você sabe que pode acontecer uma jogada de perigo, você tem que chegar rachando, rapaz. Não é dar tempo do cara abrir as pernas e fazer a jogada que fez. E ele é um cara habilidoso, não estou tirando o mérito dele. Mas até então, eu discordo um pouco do doutor, ele não estava tão bem na partida. Ele até foi o destaque do jogo de ontem, devido àquele lance do gol, que realmente foi um gol de alta habilidade dele, né? Uma habilidade técnica muito grande. Gostei demais da atuação do Guilherme e do Luan na Atlético também. Acho que aqueles dois ali ontem, para mim, foram os destaques dele, da partida. E quanto a domingo, é domingo mesmo, né? Tá definido? Aí, daqui a pouquinho a gente vai falar desse assunto, porque tá uma dúvida ainda. A federação parece que confirmou para domingo, mas parece que o Cruzeiro não aceita, aí tá uma polêmica. Vamos aguardar, isso aí vai dar muito pano, vai ser o assunto da semana. Pode esperar. E quanto à arbitragem também, eu acho que não tem necessidade de trazer uns caras, esse tal de Rafael Kraus, é um cara que não tem tanto conhecimento assim em termos de destaque como árbitro. E bota um cara desse para apitar um jogo Cruzeiro e Atlético, que todo mundo sabe, é um dos clássicos mais difíceis de ser arbitrado. Então, tem árbitros bons aqui em Minas também. Se o cara fazer um jogo que tem 10 cartões amarelos e um vermelho. Questão do Damião também, só para complementar aqui, eu acho que naquele lance ali, pela o tipo de agressão que foi, se é um juiz mais pulso, expulsava os dois. Tem esse negócio amarelo. Por mim, expulsava os dois. E me responde aí, dá para ganhar lá no Mineirão, velho? É claro disso, dá para ganhar. Dá para ganhar. Ô, João Bala, obrigado aí. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar. Ô, Gil, chega mais aí no programa. Estamos recebendo a presença do Gil aqui. Que surpresa, meu irmão. Seja bem-vindo. Boa noite, Irajá. Boa noite, amigos. Fui surpreendido pelo um convite agora há pouco do Edinho. Obrigado, Edinho, pelo convite. É sempre bom estar aqui na rádio. E falar de futebol sempre é bom, né? E você tem acompanhado esse Campeonato Mineiro aí? Tenho acompanhado, sim. O meu forte é o Campeonato Paulista. Mas ontem eu assisti o jogo Atlético e Cruzeiro. Gostei muito do clássico, apesar das lambanças do árbitro. Eu acho que o time do Cruzeiro, no jogo de quarta-feira, ele achou que ele estava muito empolgado ontem, porque o time de quarta-feira também, o venezuelano, era muito fraco. Achei o time do Cruzeiro meio bagunçado ontem. O time do Atlético, se não fosse a expulsão, eu acho que o Atlético teria saído com vitorioso. Mas o time do Cruzeiro, eu acho que o Marcelo ainda está buscando uma formação ideal, muita
muita mudança do time do ano passado, mas tem bons jogadores. O Éder falou muito bem do Gabriel, que veio da Portuguesa. Eu acho que é um menino que tem que ser observado com muito carinho mesmo. O William ontem não jogou bem pela direita, sentiu falta do Mike também. E o time do Atlético, o Levir é muito experiente, ele está sabendo mexer com as peças que ele tem ontem, mesmo sem Lucas Prato, sem Donizete. Mas foi um bom jogo. Mas eu queria fazer uma observação, Irajá, sobre a questão da arbitragem no Brasil. A arbitragem no Brasil, especificamente nesse final de semana, foi desastrosa no Campeonato Paulista, no Campeonato Mineiro, no jogo de ontem. Lá até no porque Recife, a CBF, lá no no Recife, jogo do Vitória. Também, no Carioca. Não, então... só te cortando, o Carioca foi uma vergonha, né? O Carioca teve 4 lances lá, inclusive tem um lance que o jogador lá, o centroavante do Gilberto, né, do Vasco, ele foi atingido com um pé no rosto. E nem cartão amarelo o cara deu. Então a pior arbitragem no Brasil ontem foi o cara que apitou Vasco e Flamengo. Teve 4 julgadas criminosas no qual não deu nem cartão amarelo. Não, pelo detalhe, o que acontece? Tem árbitro no Brasil que não conhece o Sérgio Correia, que é o chefe deles. Então tem árbitro que apita pelo telefone, você vai apitar em tal lugar, pelo e-mail. Então assim, tem que passar por uma reciclagem, a CBF tem que tomar a rédea disso e entender que a arbitragem está no fundo do poço. Há quanto tempo nós não temos um árbitro de destaque na Conmebol? O Brasil não tem esse árbitro há quanto tempo? Você vê Paraguai, você vê Uruguai, você vê colombiano, mas você não vê brasileiro, entendeu? Então assim, a arbitragem está um horror mesmo em todos os campeonatos e a gente está sofrendo muito com isso. Ô Gil, muito obrigado, viu? A gente estamos fazendo igual a grande imprensa, falando aí do Cruzeiro e do Atlético, esquecendo aí da Caldense e da Tombense, mas a gente vai falar desse jogo do sábado também. Eu queria cumprimentar meu amigo aqui, o senhor Oswaldo Olho no Olho. Falar nisso, a nossa caixa de e-mail ficou cheia de reclamações, porque você não veio na segunda-feira passada, viu, Oswaldo? Então eu fico grato por isso, com toda a humildade. A gente procura ser o máximo comunicativo de uma maneira que os ouvintes entendam o que a gente quer passar. Claro que existe aquela média que faz parte de toda a programação mundial, né? Mas eu quero dar boa noite primeiramente para os ouvintes que largam a novela das 8, largam o jornal e com certeza, ou no rádio, no som lá, ou no celular, dão uma atenção muito especial e a audiência é grande desse programa. Boa noite especial à turma da bancada, o Joselito lá da técnica. E não foi me citado para falar sobre que assunto, mas eu queria falar aqui rapidamente. Isso, você faz uma análise do que esse pessoal todo falou aí e dê sua opinião. É difícil falar depois de Edinho, depois do Bala, doutor Éder, nosso amigo visitando aqui, mas cada pessoa, cada comentarista tem a sua opinião própria, tem visão diferente ao assistir o jogo, analisar o andamento da partida. Inclusive, a partir de agora ficou mais fácil falar do atacante que fez o gol do Cruzeiro. Agora tem muita gente chamando de Arrascaneta, né? O atacante que jogou com determinação ontem no jogo. Me parece que ele ouviu do técnico, a posição agora é sua. Quando o jogador joga com insegurança, com indefinição, ele não mostra todo o seu talento. Eu vi isso ontem no jogador Arrascaeta, não é? Agora falando o nome correto. Ele mostrou muita confiança. Agora, em relação à arbitragem, que a gente está gastando um pouquinho de tempo sobre isso, eu gostaria de dizer que todo clássico, o time que termina a partida achando ser prejudicado, ele vai reclamar mais, ele vai achar mais motivos para justificar, para se apoiar alguma coisa. O motivo ontem do Atlético foi a arbitragem. Por quê? Eu vejo o Atlético jogando só um time. Outra vez, a última vez que eu estive aqui eu falei, o Galo é um excelente time, mais de 45 minutos. E o Galo, como muitos times brasileiros, o Atlético, quando está em desvantagem, alguns jogadores apelam. O Leonardo Silva, eu acho que é um jogador que precisa de assistência psicológica. É um jogador que sempre está demonstrando desequilíbrio. Como capitão, ele deveria ser mais exemplar na partida. O Damião entendeu que foi falta a favor dele. Mas mesmo que ele não tivesse praticado aquele ato de pegar a bola, tentar arrancar, não justifica um pontapé vergonhoso daquele de um capitão de um time que prejudicou. E o Marcelo usou de covardia. Eu vou falar uma coisa, hein? Faltando 1 minuto para terminar o jogo,
quando teve aquele tiro de canto lá, o escanteio para o Atlético, eu confesso para todos aqui que eu torci para o Atlético fazer um gol, para que o Marcelo, técnico do Cruzeiro, não se mostrasse mais a covardia do Felipe Scolari. O Felipe Scolari era um técnico, como o Marcelo, que procura segurar resultados. Me parece que o Marcelo, de repente, estava contente em jogar somente pela vantagem num primeiro jogo que não define nada. Entendeu? Então essa é a minha colocação. Eu acho que, como o doutor Éder falou, o primeiro tempo foi do Galo, o segundo tempo foi do Cruzeiro, porém o Cruzeiro não soube levar vantagem da retirada do Marco Rocha por contusão e também da expulsão. Praticamente o Cruzeiro jogou com 1 homem e meio, com todo respeito ao substituto do Marco Rocha, que é um excelente jogador. Então, esses são meus comentários iniciais. Agora, em relação à arbitragem, eu gostaria de finalizar dizendo o seguinte: para pitar Atlético Cruzeiro, tem que trazer juiz da Inglaterra, gente. Tem que trazer juiz da Alemanha. Tem que trazer juiz da onde? Da Itália? Ô, Oswaldo, eu discordo de você na parte que você fala do nosso zagueiro lá, o capitão. No lance, aquela falta era falta pro time do Galo. Por que ele foi lá pegar a bola e brigar com o Leonardo? Sim, mas houve um subentendimento dele, mas que ele entendeu que foi falta primeiro nele. Tá, não, mas e o Leonardo segurou a bola na mão. Mas espera aí, quando o juiz apita, tem que prestar atenção no juiz. O juiz apitou e marcou, falta pro Atlético. Aquele entreveiro lá, não foi o Leonardo Silva que começou, não. Foi o Leandro Damião que começou aquele entreveiro. Sim, lá. Concordo com você, mas finalizando a minha parte aqui, eu quero dizer para vocês o seguinte: não justifica o pontapé vergonhoso daquele. A gente falando aqui dentro de uma sala no ar-condicionado é mais tranquilo. Não, né? Concordo. Agora você lá dentro de campo, um estádio de mais de 20 mil pessoas, gritando e querendo vitória, e os caras eles vão com sangue no olho mesmo. Atlético entra contra o Cruzeiro, entra com sangue no olho. E o Leonardo Silva e uns 3 quartos ali, eles demonstram isso, é sangue no olho. Aí o cara apita dá uma falta lá pro Atlético, o cara vai lá brigar para tomar a bola. Ainda dentro de casa, dentro do estádio Independência, o cara vai brigar, isso aí é normal. Mas eu acho que já rendeu demais esse negócio, e eu acho que faz parte também, senão não estaria nem rendendo nossos comentários aqui. Acho que clássico é isso mesmo, tem que ter pegada, mas vamos aproveitar, vamos dar uma puladinha, porque tem jogo pela Libertadores aí, já o Cruzeiro doutor Éder, o Cruzeiro já enfrenta aí o Huracan, é isso? Huracan na Argentina amanhã. Já na próxima, já amanhã, né? Amanhã. Eu não sei se a rádio de manhã, não sei se... Mas é tranquilo, né, doutor? Tranquilo não é não, porque o Cruzeiro não conseguiu ganhar desse time aqui no Mineirão, né? Tranquilo não é. E me parece que o Cruzeiro, além de estar assim com essa agenda apertada, se não houve um engano hoje da programação da Globo, o jogo parece que é às 7 da noite. Ainda tem isso, né? O Cruzeiro ainda vai... Em vez de ser 10 da noite, eu hoje fiquei mais só em televisão. Mas o Cruzeiro, a situação do Cruzeiro é muito cômoda. O Cruzeiro, se ele empatar amanhã lá, ele já está garantido, nem que seja como segundo colocado. E ainda tem depois um jogo para fazer aqui no Brasil. Então eu acho que o time é fraco, o time não tem nenhuma expressão na Argentina. Mas a Argentina, a gente sabe a coisa é complicada. Eu acho que o Cruzeiro vai armar o time, para trazer um ponto só, não vai preocupar não. Eu queria só que, fugindo um pouquinho do assunto, né, o seu Oswaldo aqui falou que chegou até a torcer para o Cruzeiro tomar um gol. Mas a gente ficou bem claro que o Cruzeiro, no momento mesmo com um jogador expulso do Atlético, o Cruzeiro se poupou totalmente dos últimos 15 minutos, pensando no jogo de terça-feira. Tanto é que o Atlético, a partir do momento que ficou com 10, ele chegou mais vezes na área do Cruzeiro do que o Cruzeiro na área do Atlético. O Cruzeiro, a partir daquele momento, ficou naquele joguinho, toca pro lateral, lateral toca pro outro no meio do campo e tal. Quer dizer, o Cruzeiro se poupou um pouco, porque a gente às vezes até fala que jogador profissional reclama, que não sei o quê, que tem todas as mordomias. Mas não é fácil. Se acaba um jogo... os jogadores devem ter saído lá do Mineirão em torno de 8 horas. O Cruzeiro teve que jantar no próprio aeroporto para viajar às 11 para chegar lá de madrugada. Hoje fazer um teste de reconhecimento. E todo mundo, tá aqui o Gil, que conhece mais dessa área, da área de fisioterapia, porque o jogador só sente o cansaço mesmo, são 48 horas depois do esforço físico que ele faz. Quer dizer, o Cruzeiro vai jogar exatamente no horário em que o jogador vai estar mais sentindo.
Então o que vai pesar muito é a questão física, onde eu acho que o Marcelo vai armar um time de uma maneira, ele não antecipou a escalação, vai armar um time amanhã, pode ter certeza. O Cruzeiro não vai se preocupar hora nenhuma em ganhar. Ele quer trazer esse um ponto e depois, com o jogo que ele tem aqui no Brasil, ele vai ter aquela possibilidade de ficar em primeiro do grupo, né? Porque a melhor campanha aqui, isso é importante, né? A Libertadores tem isso, quem faz a melhor campanha sempre faz o segundo jogo em casa. Essa aí, o Cruzeiro não alcança, porque o Boca está muito bem, o Corinthians está muito bem, então é contentar em classificar e se depois der para ser em primeiro lugar, tudo bem. Se não der, o importante é passar dessa fase. Ô, meu amigo João Bala, o Atlético Mineiro já viajou pro México aí, né? Pega o Atlas, daqui a pouquinho, Edinho, você me traz aí as últimas notícias do Galo lá no México, viu? Você já chegou por lá, você tá em viagem. Como é que você vê esse jogo lá contra o Atlas lá? Tem que ganhar, João? Sim, já o time já está praticamente nas terrenos mexicanos, né? E tem time para ganhar daquele ato, sim. Ele não é um bicho de sete cabeças. Aquele jogo, aquele resultado que aconteceu no Independência aqui, o Atlético realmente estava muito desfalcado. Hoje eu acho que o Atlético está com a equipe mais compacta. E é importante esses 3 pontos lá, porque ele vai ter o confronto direto com o Colo-Colo aqui. E ele ganhando aí vai para 9 pontos. Até o número de gols aí é importante? O saldo de gols é importante, sim, importante. porque ele define o primeiro e o segundo lugar do grupo. Você pode pegar uma equipe mais fácil na sequência. Porque se tudo acontecer, por exemplo, que tem posado do Atlético pegar, inclusive o Corinthians, dependendo as combinações de resultado. Então, se você puder sair dessa fase para ir para pegar um adversário mais razoável, é importante você seguir dentro da competição, né? Agora, quanto a possibilidade de ganhar lá, eu acho que tem sim. Apesar de que lá é difícil jogar com essa equipe mexicana lá. Se tinha um jogo deles no Libertadores passado com o Flamengo, eles jogam, eles têm uma pegada muito forte, marca muito, e o Flamengo teve dificuldade lá, e na época parece que até perdeu 2-1 lá. Mas acho que tem possibilidade de ganhar, como ganharam, que eu até tenho condição de ganhar também. Tá certo, meu amigo Bala. Hoje você tava doidinho para falar do seu São Paulo. Vamos falar um pouquinho aí dessa final paulista lá, que já tá tudo definido, né? O São Paulo pega quem, Gil? São Paulo pega o Santos. E o Palmeiras pega o Corinthians. Isso. O São Paulo, Milton Cruz, na verdade, conhece muito bem o São Paulo, trabalha no Tricolor dentro da comissão técnica fixa desde 96, então conhece muito bem os bastidores ali e entendeu a necessidade de uma mudança tática. O São Paulo, sábado, apesar da fragilidade do time do Red Bull, entendeu? Criou alguma dificuldadezinha, mas é bem inferior ao time do São Paulo. Mas foi só um golzinho do Rogério Ceni, né? Sim. E assim, acabou que ficou definido, porque depois que o Rogério Ceni fez o gol, o Red Bull morreu na partida. Por que acontece, Irajá? O Milton Cruz, ele escalou 3 volantes, 2 que saem mais. Pra quê? Pra que o Ganso chegasse mais dentro da área, que era uma briga constante do Muricy com o Ganso. Inclusive o Ganso fez um gol quase debaixo da trave. A gente até comentou aqui que ele entrou vaiado, né? E saiu. Futebol tem essas nuances, não tem como, né? Futebol é até bonito por isso, é muito complexo. Mas assim, eu achei interessante essa questão do São Paulo, e isso cria uma expectativa muito boa pro torcedor para quarta-feira do jogo da Libertadores contra o Danúbio, no Uruguai. Tem que ganhar lá, não tem jeito. Tem que ganhar, porque a pontuação tá muito justa, tá junto com o São Lourenço, um saldo de 2, né? O São Paulo tá em segundo pelo saldo de 2 gols. Mas assim, eu acho que todo torcedor São Paulino ficou entusiasmado com o time por essa nova formação. O Michel Basso mais encostado à frente também, junto com o Pato, o Ganso encostando. Então ficou um time mais compacto. Então eu acho que o tricolor, o torcedor tricolor tá mais confiante para quarta-feira. E também para passar pelo Santos, e na outra aí você acha que da Corinthians ou da Palmeiras? Então, aí o que acontece? Aí é briga de cachorro grande, né? Porque São Paulo e Santos, Corinthians e Palmeiras é uma interrogação. Não tem como você fazer nenhum tipo de prognóstico, porque são os 4 grandes de São Paulo, os 4 estão crescendo muito, o Santos que vinha correndo por fora viu que todo mundo percebeu que tem time, Ricardo Oliveira muito bem, Robinho muito bem, o Palmeiras crescendo, o Corinthians eu brinco que é o feio que está dando certo, e o São Paulo agora crescendo com essa saída do Muricy, né? O São Paulo, infelizmente, a saída do Muricy, mas o São Paulo crescendo nessa reta final. Mas o prognóstico para a semifinal paulista aí é uma interrogação, Irajá. Ô Edinho, o que você quer falar aí das últimas? Sou Oswaldo também, ou sou Oswaldo? A gente não falou aí da Caldense, hein? E da Tombense, você viu esse jogo no sábado aí?
Eu assisti alguns flashes e eu aproveito a oportunidade para dizer, ainda afirmo que não há favorito no Campeonato Mineiro. Os resultados foram iguais e eu acredito que os 4 times não deram tudo o que têm, tudo o que sabe. Como nós sabemos também, as finais sim, exige 100% de cada jogador, porque para muitos deles é a sua consagração. Então, se der uns 2-0, uns 3-1 para Caldense, e o time que, vamos dizer assim, levar vantagem entre Atlético e Cruzeiro, eu não sei não se esse título não vai ficar no interior de Minas Gerais. Agora, eu já dei uma recuada. E que seria uma coisa legal. Aproveitando que a bola está com o senhor, é rapidinho uma pincelada aqui, porque a gente tem muita coisa para falar e todo mundo quer falar. Esse negócio de torcida única também, isso mata o futebol, né, eu concordo plenamente. Eu ainda mantenho uma esperança que as famílias voltarão ao estádio, sabe por quê? Porque tudo na vida uma hora cansa. Uma hora, os bandidos do esporte, que vão se fazer de torcedores, mas na verdade para demonstrar o seu lado ruim, o seu lado negativo, desculpe usar essa expressão, com todo o respeito ao ser humano, uma hora esses indecentes do futebol, eles vão parar de ir nos estádios. Também as autoridades, eu acredito também que as autoridades devem estar se preocupando em criar método de segurança para identificar, apertar cada vez mais, encurralar esses mal-torcedores e aos poucos eles mesmos vão percebendo que não há mais espaço para eles, somente para quem gosta do esporte, e as crianças, mulheres, os senhores de idade vão voltar a comparecer e, consequentemente, por isso, voltarão as torcidas se juntarem, como não? O que é o correto. É muito esquisito esse negócio de uma única torcida. Ô Edinho, pode falar aí, meu irmão, qual que é as últimas do Galo lá, esse time lá do México, mete medo, tem que ganhar, tem que fazer saldo de gols, como o João Bala tá falando aí. O Thiago Ribeiro já joga? Não, o Thiago Ribeiro na Libertadores, não somente tá se o inscrito. Atlético classificar, passar sim. as oitavas, e assim nas quartas de finais, assim, ele aí poderia. ele consegue, porque não tem como escrever ele. Agora, mas o Carlos fez gol, né? O Carlos fez gol, engraçado, interessante, depois que anunciou o Thiago Ribeiro, aquele bababá, o Carlos voltou a jogar bola, mostrar futebol, né? Jogou, fez gol já. Domingo jogou muito bem o Carlos, movimenta muito, né? E poderia ter feito mais gols, porque ele tem uma facilidade de sempre a bola aparecer ali, ele tem uma facilidade de aparecer pro jogo. A finalização é dele que não está ainda 100%, mas eu acho que tem tudo para crescer e conseguir ter uma boa finalização, porque sempre está aparecendo pro jogo. É um jogador que não esconde, que parte para cima e sempre está aparecendo pro jogo. Mas é dúvida pro jogo lá contra o Atlas, tanto ele como o Marcos Rocha sentiu. Inclusive o Leonardo Silva também está com dores também, então são 3 dúvidas aí. Isso aí o Levi só vai falar mesmo na hora que estiver ali dentro do... E como atleticano que você viu esse jogo do Atlas aqui contra o Galo, foi como o Bala citou aí, foi um resultado atípico mesmo, esse time A gente sempre fala no futebol, né? Quem não faz, leva. E foi o que aconteceu com o Atlético. Não fez o gol, o Atlas foi lá e fez um golzinho. Mas não mete medo, não. Não é que Libertadores, cara, todo mundo joga com sangue no olho, não tem jeito, né? Libertadores é um torneio aí que todo mundo quer ganhar, todo mundo parte pra cima, não tem essa de falar que o time tá mal, que o time tá ruim, sempre tem surpresas, né? Então o atleta tem que jogar firme lá, como tá crescendo aí nos últimos partidos, são 10 partidas sem perder, então assim, é bem interessante isso. É uma invencibilidade, né? A invencibilidade. Isso é importante, 10 partidas. 10 partidas. O Atlético hoje fez aí, foram 12 horas de voo pro México, né? Guadalajara. Né? Eu lembro Guadalajara na Copa do Mundo, né, de 86.
Então é o Marcos Rocha, Leonardo Silva e o Carlos Sente. O Carlos era o goleiro do Brasil, né? Eu pensei que você ia falar da Copa de 70, que você lembrava. Não, essa aí. Não, Essa aí realmente é só pela internet mesmo. O Edinho é dessa geração Ou LED. então o Dr. Leder veio aqui, dá uma pinceladinha aqui e a gente. Então, assim, o Atlético hoje fez um treino regenerativo. Depois, Gil, você vai explicar para nós como é que funciona esse treino regenerativo, né? Isso é importante, talvez vale para depois de tomar umas, assim, regenerativo. Mas vamos lá, brincadeira, Gil. Então, o grupo do Galo aí tem o Atlas, o Santa Fé com 6 pontos, o Colo-Colo tá com 9 e o Galo tá com 6. Se o Atlético ganhar, automaticamente o Atlas está fora. Então vão ser 2 vagas para 3 times aí. Né? E o Atlético vai decidir em casa justamente com o Colo-Colo, que está praticamente... O Colo-Colo ganhar lá, o Colo-Colo já está classificado, e se o Atlético ganhar, a briga vai ser entre o Colo-Colo e o Galo no Independência. Né? Ou talvez até no Mineirão. E o bicho vai cantar, hein? Aí canta mesmo. Aí Por que o Thiago Ribeiro não jogou ontem, Adinho? Tá tudo definido? Não. O Levi achou melhor segurar ele, porque o Thiago também teve muitas contusões quando estava no Santos. Então o Levi, com a comissão técnica, está achando que os jogos aqui no Brasil tá muito puxado. Então o Levi está segurando bastante esses jogadores, porque histórico de lesão, às vezes por causa de uma partida que consta, o preparador físico sabe ali, fala, se julgar esse jogo aí, ele estoura. E acaba julgando e estourando aí, ficando 4, 5 meses aí parado. Então eu acho que tá certo. Eu acho que o jogador tem que segurar mesmo quando... o Gil sabe explicar isso pra gente, como é que funciona isso aí, né, Gil? Parece que faz ali os exames ali e consta que mais uma partida ali o cara pode estar machucando. Então eu acho que poupou o Thiago Ribeiro, né? E eu acho que nas próximas partidas aí ele vai aparecer aí. Ô Edinho, obrigado. A gente tava falando no São Paulo, eu quero até mandar um abraço pro Adrianinho da banca, que é São Paulino aí, São Paulino vibrante, né? Eu vou perguntar pro doutor Éder, que nosso tempo tá quase acabando, Gil, que eu quero que você explique aí como é que treino regenerativo. Mas antes eu quero perguntar pro doutor Éder. Doutor Éder, o Cruzeiro aí tem a vantagem do empate, decide no Mineirão, então aí na boa, é favorito o Cruzeiro, doutor? Não, nada. Está em aberto. A gente no futebol, você tem que olhar a retrospectiva. O Atlético, quando joga no Horto, né, perdeu outra partida, mas você sabe, o Atlético joga no Horto, a coisa é feia. E o Cruzeiro... importante isso aí que o senhor falou, que ontem o cara chamou a atenção que os jogos que o Galo perdeu no Horto foram jogos insignificantes, né? Da mesma maneira, o Cruzeiro, o Mineirão era a casa do Cruzeiro. Então todo time que vinha enfrentar o Cruzeiro aqui, principalmente nesse bicampeonato brasileiro aí que ele ganhou os campeonatos, era a certeza de vitória. Agora, se você for analisar as últimas atuações do Cruzeiro no Mineirão, o Cruzeiro nas últimas 7 partidas, ele ganhou 2, perdeu 1 e empatou 4. Então o Mineirão já não é mais a casa do Cruzeiro, igual se fala. Então eu acho que o jogo é parelha, o Cruzeiro é caro. A única vantagem do Cruzeiro que ele leva, que não precisa de ganhar o jogo. Cruzeiro, se não tomar gol, está classificado para a final. Mas essa questão tem só uma torcida, não tem nada a ver. Ontem só tinha torcedor do Atlético e o Cruzeiro conseguiu arrancar um empate lá dentro do outro. Da mesma maneira, né, não sei se vai ter aquela palhaçada de novo, né? O Atlético tem direito a 10%, se o Atlético vai abrir mãos, isso eu não vi nada ainda. Aqui, né? O Cruzeiro foi multado. Pois nessa aí, né? Acho que foi 150 mil reais. Mais, 250 e tantos mil reais. Quer dizer, palhaçada. Então, quer dizer, eu acho que o Atlético tem o direito dos 10%, eu acredito que o Atlético vai usar, o Cruzeiro preferiu liberar, né? O Cruzeiro não quis a cota lá no Independência. Então tem. Agora, o problema que eles. É o que eu falo. O clássico começa as catimbas. A tese do Cruzeiro é aquela. Se o Atlético tem direito a tantos, tudo bem. Ele cede, mas quer que o Atlético faça o pagamento adiantado, porque ele deixa de vender para o torcedor dele. Aí depois a torcida do Atlético não compra a cota, pronto, vai para o prejuízo, né?
Bom, deixando essas questões de lado. Essa indefinição aí do jogo, se vai ser domingo, mas tá marcado pela federação. Ou de não ser marcado, o presidente do Cruzeiro até alegou isso, falou, não, eu já vendi os ingressos para sábado, teve isso tudo, viu, doutor? Pois é, eu procuro assim, aqui na minha função de comentarista, ser o menos polêmico possível. Mas se o jogo for marcado para domingo, vai me desculpar. É desmoralização total do futebol, é falta de moral da Federação Mineira, que ficou plenamente definido. Primeiro jogo, o Cruzeiro foi pro sacrifício, julgar sabendo jogaria na terça-feira. E ficou definido que o jogo seria no sábado. Então, se houver uma virada de mesa, lamentavelmente, eu que cheguei a elogiar esse presidente da Federação Mineira, vou começar a achar que ele é um Esquetino, que ele é um Zé Guilherme, um homem Guilherme, é da mesma laia. Tá? Eu acho que essa questão de... Porque o Cruzeiro vai julgar de novo na terça-feira da semana que vem. Não, gente, a questão, até essa questão, a questão eu acho que é o seguinte, falou que o jogo é sábado, domingo, é domingo. É domingo, então por que vai passar para sábado? Justifica. Tá, a televisão, tá. Isso. Mas, a televisão, mas a televisão não tem nada a ver. Sem entrar em polêmicas aí, alguns sugerem até que a presidência do Atlético seja mais forte na federação. Eu não tô falando nada, né? Isso é... ou que o presidente da federação seja atleticano, que é muito mais prático, né? Pode ser. Essa coisa da televisão, isso é balela. Porque ontem, por exemplo, enquanto a Globo estava mostrando o Cruzeiro e Atlético, a Globo de São Paulo estava mostrando filme. Por quê? Porque ela mostrou Corinthians e Ponte Preta no sábado. Então, televisão é conversa fiada. Televisão tanto faz o jogo que você não sabe como no domingo. Então, se houver a mudança, é virada de mesa, é jogo sujo. Doutor Éder, obrigado. Ô Gil, agora você vai explicar direitinho pra gente, que a gente só vê isso na televisão, as pessoas falando, os jogadores fizeram um pequeno treino regenerativo, né? Isso, Gil. E, na verdade, como é que funciona isso? Como é que é isso aí, na verdade, Gil? O treino regenerativo, Irajá, ele é basicamente para você fazer o quê? Uma oxigenação do músculo. O músculo, ele vive de oxigênio e de uma substância que chama ATP, é uma molécula que quebrada ela gera força e energia. Então todo ATP que está dentro do músculo ele é depletado durante a atividade física. E você precisa do oxigênio para você criar mais ATP. Então na verdade você faz o quê? Através de ações de hidroginástica, até de um trabalho dentro da academia, você faz esse transporte de oxigênio dentro da célula muscular novamente, entendeu? Mas é uma atividade mais leve? É uma atividade mais leve, porque você precisa da contração muscular para gerar um aumento de fluxo sanguíneo dentro do músculo para levar oxigênio para dentro do músculo. Então você tem que fazer uma atividade. Só que se você faz alguma coisa em contrapartida, por exemplo, eu utilizei muito isso lá na Rússia, no tempo que eu trabalhei lá, que são os banhos gelados, entendeu? O jogador ele acabava de sair do futebol, do jogo, do treino, ele fazia banheira gelada. Ele entrava com gelo até a cintura durante 12 minutos. Ele ficava ali. Para quê? Para você minimizar as microlesões na célula muscular. A banheira de gelo aí é um dos tipos de trabalho regenerativo. Isso, justamente. Você já faz pós-jogo, pós-treino, entendeu? Então, assim, por futebol, isso acaba sendo um pouquinho até mais tranquilo. Atividade aquática também seria? Atividade aquática também, entendeu? Eu tive uma dificuldade muito grande na Rússia, que eu trabalhei com futsal, e lá quando a gente chegava nos playoffs, nas quartas de finais, semifinais e finais, a gente trabalhava com um playoff de 5 jogos. Então a gente tinha 2 jogos seguidos, um intervalo de 3 dias sem jogos, mais 2 jogos seguidos, num playoff, entendeu? Então, pro jogador de futebol, o que acontece? Ele quer o quê depois do jogo? Ele quer ir pra cama e dormir. Então, pra você tirar o jogador dessa zona de conforto dele, ainda mais na Rússia, com aquele friozinho. Então a gente fazia muito trabalho de eletroestimulação dentro do quarto também dos atletas no hotel, entendeu? Você levava os aparelhos com os eletrodos, você fazia esse trabalho que não era... Às vezes o jogador não queria descer para academia, alguma coisa assim, a gente fazia dentro do quarto com a eletroestimulação. Ô Gil, você vai voltar várias vezes aqui, se Deus quiser, no programa, mas antes eu queria até fazer essa pergunta que o doutor Éder falou aí. Esse prazo aí que estão tentando diminuir para que entre um jogo e outro aí, isso é importantíssimo, né, Gil? Justamente, porque o que acontece? O Éder foi feliz quando ele falou, as 48 horas seguintes, elas são cruciais, porque você tem que ter no mínimo 72 horas para que esse jogador ele consiga repor toda essa carga de ATP no músculo dele, cicatrizar as microlesões, isso
isso é comprovado cientificamente, para poder ter uma nova sobrecarga muscular, entendeu? Então você tem que respeitar isso aí. Mas me parece isso aí tá no código. O jogador, como é que funciona isso aí? Na verdade, o que o código prevê, eles falam assim, o código prevê que não pode haver uma partida com intervalo mínimo de 66 horas. Só que quem está sendo afetado com isso? É o jogador. Então, o clube não pode ir contra isso. O que teria que acontecer? Os jogadores, através bom senso. Através de uma entidade, entrar na justiça. Agora, aí como é que faz? O jogador do Cruzeiro vai entrar na justiça para não julgar e vai prejudicar quem? É o Cruzeiro. Então, na verdade, é uma lei que na prática ela não funciona. Porque quem pode, a parte legítima para buscar, por exemplo, a tutela da justiça para impedir a realização do jogo é só o atleta. Mas não existiu uma ação da diretoria do Cruzeiro para que esse jogo fosse para quarta? Alguma coisa nesse sentido? Não, houve só tentativas de prestígio, de Federação Mineira e tal. Mas, gente, querer mexer na tabela da Conebol é brincadeira. Porque existe aquela regra. Essa briga vai render. A tabela da FIFA predomina sobre a Conebol sobre a CBF sobre a federação. Então, querer mudar, Conebol não muda de jeito nenhum, porque é o que eu digo, aí eles têm que mudar uma rodada toda. Então não adianta querer mudar. Tem que adaptar. Aí é o calendário brasileiro, que é uma loucura, que você disputa ali o campeonato, veja, Cruzeiro e Atlético, Campeonato Mineiro, Libertadores, depois vem Copa do Brasil, depois vem Campeonato Brasileiro, depois, conforme for, vai disputar a Recopa Sul-Americana, quer dizer, é um calendário louco, o jogador se arrebenta, né? Irajão, qualquer dia você vai me perguntar sobre os campeonatos estaduais, eu vou te dar minha opinião, viu? Tá certo, viu, Gil? Eu quero ouvir, você tá convidado a voltar aí no próximo programa. Doutor Éder, eu vou aproveitar que a bola tá com o senhor aí. Estou sabendo que quarta-feira o senhor está apertado para assistir o Paris Saint-Germain e Barcelona. Agradecer a presença do senhor aqui. E até a próxima segunda-feira para a gente falar aí de muito futebol, hein? Tá, eu que agradeço aí pela oportunidade. Queria deixar um abraço aqui pro Lúcio Marcelino, que não adianta falar de Lúcio Marcelino, é o nosso popular Lucinho Cabaré. Eu estive com ele agora à tarde. Como é que é o nome da fera? É Lúcio Marcelino Ferreira, mas Lúcio Lucinho Cabaré. Foi ex-goleiro e eu tive hoje a oportunidade de estar com ele lá durante algum tempo e ele ainda falou, vou ficar ligadão aqui assistindo o programa. Então aí vai um abração aí pro Lucinho Cabaré. O Jorge lá do Armazém Marques também está sempre sintonizado no programa. Ô Gil, obrigado pela presença aí, até o próximo programa aí, boa sorte pro São Paulo, vai precisar, hein? Já obrigado pelo convite, Edinho, precisando, tô às ordens aí. E o São Paulo vai precisar. O São Paulo tá eu penso que tá numa crescente. O Milton Cruz o Sabella tá chegando, mas o Tricolor ainda vai dar muita alegria esse semestre. Obrigado, viu, Gil? Gil, meu amigo João Bala, mais uma vez eu reforço aquela coisa que eu disse. Que é isso, João Bala? Você tá cada vez mais jovem. Será que é os bons fluidos do Galo? Muito obrigado pela presença aí, mais uma vez. Os momentos felizes, né? É isso. Só dar uma pincelada aqui. Antes de vir, eu encontrei com o Bica. Bela Vista ganhou lá em Itapecerica, 2-1 do Boa Viagem, certo? E a programação também do Atlético, por exemplo, dia 1º e dia 2, o Atlético vai receber aqui o Cruzeiro Sub-20 e a Vila Amador de BH. Esse jogo vai ser beneficente para ajudar as entidades, leva 1 quilo de alimento e participe e ajuda ao pessoal. Só para finalizar, então, aqui um abraço a todos, um abraço aos ouvintes da 104, um abraço aqui pro Jonas Mela na Lagoa de Trás, é um parceiraço nosso, o Davi Vila lá da Reluz Uniformes, doutor amigo Tonzinho Terra fez aniversário ontem, pediu para dar um abraço para ele. Grande Tonzinho Terra? É uma relíquia pro Iense. Isso, é verdade. Delcio taxista, Guilherme Felipe, que é um parceirinho de trabalho meu lá, pediu para reforçar. Como é que ele chama? Guilherme Felipe, esse é um rapazinho gostei bacana. do nome aí, Felipe deve ser bom. O Moraes do Ayudá está na audiência também lá, um dos maiores zagueiros que o já teve também, não é isso? Isso. E o Moraes jogava muito, parecia que é Moisés, que foi back do Bangu, viu, João? Ele dava da orelha pra cima. Da orelha pra cima. Não era brinquedo, não, viu? Batia mais do que o Moisés. Qual, doutor? O Moraes do Cruzeiro. O Moraes do Cruzeiro ainda batia mais? Então tá, é por isso, então. Entendi. A galerinha... era o medo e batia o Moraes, acabou com o Reinaldo, hein? A galerinha toda lá no PR Barato, tava na audiência. Quem tá também. por lá, Bala? Tava lá o Juramir, o nosso amigo lá, o Fernando. O PR. A Dona Irene. Isso aí. Que é grupo tradicional que não grupo sai tradicional. dali, Dr. Fausto. O Fausto. Tudo
pessoas ligadas. Ah, o Pita. O Pita tá viajando. Ah, tá. Só hoje que ele não vai estar lá. E o Ricardo Baratos, um abraço a todos, uma boa semana. Fiquem todos com Deus aí. Meu amigo Edinho Cirilo, muito obrigado pela presença. Até a próxima segunda-feira aí, meu irmão. Boa sorte lá pro Galo também. Vamos precisar, né? Um abraço para todos aí. E eu só queria pedir pela Nossa Senhora da Doutor da Coxa e São João da Panturrilha que proteja o nosso Guilherme. Porque novo, né? Proteja o nosso Guilherme, porque joga muito e nós vamos precisar muito dele nessa Libertadores e nesse brasileiro. Tá certo, abraço pra viu, todos Edinho? aí, viu? Tá certo. Senhor Oswaldo, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no programa. Até o próximo programa. Agradecer meu amigo Odinei Bolim, também o Balu de Doresópolis, ainda tá por aí, o Balu ainda tá aí, obrigado pela presença também. Oswaldo, fica à vontade aí. A lógica, então, é o Cruzeiro classificado na Libertadores e o atleticano fica tranquilo porque o Atlético tem demonstrado uma lógica. A competição Libertadores é outra competição em que cria motivação 100% ao jogador. O jogador ele é visto em várias partes do mundo. Então ali também vem a parte capital. Se o jogador sobressair, quem sabe tem um olheiro lá, ele poderá ter uma renovação de contrato milionário ou ser contratado por um bom valor. Eu vejo assim. Então o Galo tem condições sim de ganhar e ganhar bem, sem sofrer muitas consequências devido à ausência do Marcos Rocha, do Leonardo e quem sabe do Carlos também, um baita de um jogador, o Carlos atualmente. Eu quero aproveitar também aqui, e dizer que enquanto o professor Gil falava sobre essa aula que nós tivemos aqui de ciências físicas e biológicas, vamos dizer assim, eu ficava pensando, quando eu tinha lá por volta dos 17, 18 anos, eu tinha um técnico chamado Julião, sargento da Força Pública na época em São Paulo, eu morava ali na Zona Leste, estou há 19 anos em Piuí, graças a Deus. Então eu corria 3 vezes de uma trave a outra, pulando um cavalete, que era colocado um cavalete de 2 em 2 metros. Se eu queimasse um cavalete daquele, eu ia pro banco de reserva, gente. E depois de todo esse treino aí, nós jogava 3 horas sem sentir câimbras. É um detalhe interessante isso. Um abraço para o Marcos, lá do Corintiano Roxo, da mercearia, das casinhas lá. E todos aqueles que praticam e gostam do esporte, qualquer modalidade. Quero lembrar também que os garotos têm me perguntado muito: seu Oswaldo, não vai voltar com a molecada do treino de categoria de base? Eu tinha 210 crianças de 11 a 17 anos ali, jovens, treinando. Então eu quero dizer a vocês, depois de agradecer a vocês, jovens, que nós fizemos 8 finais nesses 2 anos aí, agradecer aos pais de vocês também, que eu estou esperando um incentivo, uma ajuda do Departamento de Esporte Municipal para nós voltarmos a representar bem essa categoria. Então, boa noite para todos, muito obrigado pela audiência.